Fala pessoal que se liga aí na Up Educação Profissional. Quem está falando é o professor Gustavo. Hoje a gente vai dar continuidade aos módulos relacionados à unidade curricular de instrumentação industrial, ou mais conhecido como nosso profissional instrumentista. Bom, no módulo 5 a gente vai continuar com terminologia parte 2, beleza pessoal? A gente vai abordar os conteúdos relacionados à exatidão e repetibilidade. Dois termos bem comuns aí, bem fácil de serem confundidos, beleza? Bom, vamos começar primeiro, claro, com exatidão, certo? A exatidão, ela nada mais é que o quão exato o seu instrumento vai ser, tá, pessoal? Ele é bem tranquilo de se entender. Aqui, como fundamentação, voltado para a exatidão, a gente botou que é o grau de concordância que o equipamento fornece em relação ao valor real da medição. Então, a gente tem que entender o seguinte: sempre que a gente vai fazer uma medição com o instrumento, ele nunca, mas nunca vai chegar ao valor real da medição, tá? Ele nunca vai marcar para nós realmente qual é o valor lá daquela unidade física que a gente está medindo, tá? Então, a exatidão mostra para nós o quão perfeito é o instrumento, né? O quão exato ele vai se aproximar da nossa variável física, certo? Pessoal, geralmente ele é dado em relação ao percentual do fundo de escala. O que seria fundo de escala? Fundo de escala seria ali o valor máximo da minha comunicação desse instrumento. Exemplo, se o meu instrumento é de 0 a 10 volts, o 10 volts seria o meu fundo de escala. Se o meu instrumento é de 0 a 5, 5 volts seria o meu fundo de escala. Se o meu instrumento é de 4 a 20 miliamperes, com valores de corrente, o 20 miliamperes é o meu fundo de escala. Se ele é um equipamento pneumático lá, né, voltado com sinais pneumáticos de 3 a 15 PSI, o 15 PSI seria meu fundo de escala. Ela também é conhecida, né, em relação aos datasheets como accuracy, então a gente pode estar procurando ela como esse nome e vai estar sempre mostrando para nós o quão exato seria o nosso instrumento relacionado às medições, beleza? Aqui eu botei um exemplo de um voltímetro, né, com seu fundo de escala de 10 volts, então provavelmente esse instrumento ele é ligado de 0 a 10 volts, e uma exatidão geralmente aí de mais ou menos 1%. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 1% e vou multiplicar pelo meu 10 volts. Então eu vou ver que o meu instrumento vai gerar um erro máximo de 0,1 volts para cada medição. Então se eu estiver medindo, por exemplo, 5 volts, o instrumento vai estar, ele pode estar marcando, né, 4,9 ou 5,1. Foi o que eu mostrei aqui relacionado ao 10, né? Se eu estou medindo 10 volts, ele pode marcar ou 9,9 ou 10,1. Então isso é a classe de exatidão do meu instrumento, né? O quão exato ele vai ser, qual vai ser a faixa de erro que ele pode gerar para a gente, beleza? Já é bem diferente um pouco da nossa repetibilidade, né? Nossa repetibilidade é o quanto que o nosso instrumento consegue repetir o mesmo valor relacionado às mesmas condições de medição, não foi feito nada de mudança. Por exemplo, aqui num tanque, o tanque vai ter sempre as mesmas características, eu vou ter sempre o mesmo fluido, eu estou com o mesmo equipamento, claro, né? Então, esse carinha aí, ele vai ser responsável para mostrar para nós o quão ele pode ser repetitivo nas suas medições com as mesmas condições. Como conceito eu coloquei aqui, né? É o grau de concordância entre os resultados das medições sucessivas de um mesmo valor, efetuadas sobre as mesmas condições de medição. Pessoal, antigamente esse termo também era conhecido como precisão, então o pessoal decidiu modificar porque ele era bem confundido aí com a exatidão, certo? Aqui eu botei um exemplo de um tanque, e aqui o meu instrumento marcando 10% de nível. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá, pessoal, com a nossa repetibilidade voltada à sua porcentagem aí que vai ser dada nos datasheets. Ela também pode ser dada em relação ao fundo de escala, ao valor lido ou ao nosso percentual de spam. Tranquilo? Bom, estava aqui, como a gente percebe, né, o nosso tanque estava em 10%, vou encher ele até 40%. Depois ele vai esvaziar para 10%, e agora eu vou perceber o efeito da repetibilidade, vou medir de novo 40%, né? Então, observam o que vai acontecer. Marquei uma linha, voltei para os 10%, e agora vou novamente para o 40%. Olha o que acontece, pessoal. Estão vendo essa margem aqui, ó, esse errinho que foi gerado. Então, isso é a repetibilidade do meu instrumento, né? O quão próximo ele vai chegar da última medição que eu tive, que foi o meu 40%. Provavelmente esse 10 aqui, ó, já não estava na mesma medida, né? Isso provavelmente é a consequência de quando fosse voltar para o 40 e tá dando esse errinho aí de
medição, certo? Aqui eu botei um comparativo bem legal, né? Instrumentos, por exemplo, ó, com baixa exatidão e baixa precisão. Observem, eu tenho aí relacionado a minha exatidão, né? O quão exato vai ser o meu instrumento baixo, né? Eu não tenho nada aqui acumulado no centro, que seria o meu alvo. Aí também tem uma baixa precisão, porque os meus pontinhos não estão todos em conjunto, estão muito afastados. Então isso me gera uma baixa repetibilidade, que seria uma baixa precisão, né? Ele não consegue repetir o mesmo valor. E agora observem no segundo exemplo aqui, ó, nesse alvo aqui. O que eu tenho? Eu tenho um instrumento com baixa exatidão, não está sendo exato no que eu queria medir, que seria esse centro, porém ele tem uma alta precisão, todas as medidas, ó, estão sempre próximas do valor. Então, esse instrumento tem uma boa repetibilidade de medida, certo? Agora, nesse aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma baixa repetibilidade, ou seja, baixa precisão. Agora eu tenho uma alta exatidão, porque todos os meus pontinhos estão bem próximo do centro aqui. Agora, um instrumento com alta precisão e alta exatidão, ou alta repetibilidade, né, no lugar de precisão, eu tenho todos próximos ao centro do meu alvo. Então, claro, o instrumento com uma alta exatidão e uma alta repetibilidade, com certeza vai ser bem mais caro que um instrumento com baixa repetibilidade e baixa exatidão. Beleza? Espero que tenha sido claro aí para vocês, pessoal. Dúvidas, sugestões e críticas são bem-vindas nos comentários, beleza? Não se esquece de ativar o sino aí para vocês terem o máximo aí de conteúdo na telinha de vocês e deixar o like aí para dar uma força para esses professores aí que estão sempre tentando elevar o conhecimento nesse Brasilzão afora. Beleza? Qualquer coisa é só chamar a UP Educação Profissional e tamo junto, pessoal!